Tu chora o jogo inteiro, né? Valeu, Cracão. Valeu, Cracão. Valeu. Ganhou a porra de um pênalti. Arbitragem criminosa, galera. Ih, rapaz. Isso mesmo que vocês ouviram. Mais uma vez o Grêmio foi prejudicado. Aliás, não foi só prejudicado, foi roubado em campo. Expulsão duvidosa, pênalti mal marcado para o Bragantino e tudo isso em um único jogo. É de cair o queixo. Depois do apito final, o Marlon não aguentou e soltou o verbo contra a arbitragem. Reclamou da expulsão no primeiro tempo e de um pênalti roubado no último minuto. Tu chora o jogo inteiro, né? Valeu, Cracão. Valeu, Cracão. Valeu. Ganhou a porra de um pênalti. Marlon, queria que você falasse, enfim, como é que vocês estão se sentindo nesse momento, depois de uma partida tensa como essa? Olha, o Grêmio, o futebol Porto Alegrense está sendo categoricamente roubado desde que começou o campeonato. A gente vive numa liga onde você quer melhorar o calendário, mas a gente não tem nem profissionalização dos árbitros, né? A gente vem de anos de corrupção numa federação onde você não consegue legalizar as coisas, né? E isso tem muita influência direta no futebol. Quem sabe agora o presidente que assuma agora consiga profissionalizar e melhorar os árbitros. Esse pênalti que foi marcado hoje aqui, que aconteceu com o Grêmio, foi uma baixaria, isso é sem tamanho, porque não tem critério nenhum. Eu tô com o braço colado, se eu faço amplitude de espaço, a bola bate e volta pra frente. A bola desvia no meu peito e vai pra fora. E esse mesmo árbitro marcou uma falta contra a gente, contra o Mirassol, que originou um gol. E onde o cara do Mirassol tá em impedimento, ele vai no VAR e confirma. A expulsão do Kahneman, ele marca uma jogada onde não existe e expulsa o Kahneman, porque ele já tá bravo com ele do jogo passado. Nós tivemos 2 pênaltis marcados no Clássico Grenal, onde não existe pênalti. Onde não existe pênalti, já começa por aí. Teve 3 pênaltis no jogo. Do André, o último pênalti, a gente não pode falar nada, que realmente é. Agora, a gente foi prejudicado contra São Paulo, a gente foi prejudicado contra Santos, a gente foi prejudicado hoje novamente. Tu pode tirar por baixo uns 16, 17 pontos do Grêmio na competição. Temos o nosso demérito dentro de campo também de muitas vezes errar, tudo, mas o que aconteceu hoje aqui não pode acontecer. E não é só com o Grêmio, o Sport já foi prejudicado, outras equipes já foram prejudicadas também. Na próxima rodada vai ser o Bragantino prejudicado. Mas a gente não tem uma liga que profissionalize os árbitros, que capacita uma melhora do jogo, eles são influenciáveis, eles são tendenciosos. E o mesmo árbitro que tem antipatia com a nossa equipe, apita a partida, novamente prejudica o Grêmio. Vocês façam análise de vocês, eu posso ser punido, mas olha, a gente joga numa liga onde a confederação não dá suporte nenhum para os árbitros, não tem credibilidade com os próprios clubes, então não adianta a gente fazer palestra com os árbitros, com os jogadores, porque chega dentro do jogo a decisão é outra. E claro, eu vou estar reclamando aqui pelo meu time, mas eu falo pelos outros times que estão prejudicados também. Só que o Grêmio novamente prejudicado. No período de 6 jogos aí, o Grêmio foi prejudicado em mínimo 7 decisões contra o VAR. Eu não tenho mais nada pra falar. Você disse que você pode acabar sendo punido. Você tem algum receio de ser punido? Não, eu não tenho receio de ser punido. Eu tô suspenso, não tenho receio. Eu tenho que brigar pela minha instituição. O que está acontecendo com o Grêmio aqui, eu vou falar categoricamente, o Grêmio está sendo roubado, prejudicado. E não só o Grêmio, outras equipes também. É uma decisão dessa que, olha só, os árbitros, eles usam o VAR como muleta. Hoje no jogo Chelsea-Liverpool teve uma decisão de pênalti perto da área e tem a regra da Premier League que se o árbitro está em cima do lance e ele não denomina pênalti, não é pênalti. No nosso campeonato não tem esse tipo de regra. A gente não copia os melhores, a gente não tira exemplo dos melhores. A gente nem profissionaliza os nossos árbitros, eles não têm suporte. E eles são sim influenciáveis, porque ele marca o escanteio e diz que não é nada. E depois ele vem, ele olha o lance onde eu tô com o braço recolhido e marca pênalti. No Clássico Grenal teve 2 pênaltis que o Brasil inteiro disse. Depois o PC de Oliveira, que foi um excelente árbitro, diz categoricamente que não é pênalti pro Grêmio, e ele vai dizer hoje que não é pênalti pro Grêmio, como já aconteceu várias vezes. O problema é que isso se repete. Ele já disse que não foi pênalti. Não, exatamente isso. Ele já disse que não foi pênalti, mas isso não vai voltar atrás. Porque depois a pressão é nos jogadores que perderam os pontos, é no treinador que perdeu os pontos e a equipe é prejudicada. Eu digo, isso não acontece só com o Grêmio. Acontece com outras equipes também e já aconteceu de forma vergonhosa. CBF, profissionalizem os árbitros. Melhora a qualidade do teu produto, porque não tem condição de jogar mais assim. E ele não foi o único não, viu? Até o diretor do Grêmio detonou a atuação do árbitro. Bom, boa noite, se é que dá para dizer que nós tivemos uma boa noite, né? É lamentável eu ter que de novo vir falar sobre esse assunto aqui para vocês, mas eu acho que chegamos a um limite, né? Hoje nós tivemos uma arbitragem que dispensa comentários. Basta vocês ouvirem qualquer outro cronista esportivo especializado em arbitragem e vocês vão saber o que aconteceu hoje. Então eu não vou falar do árbitro, que ele não merece nem que eu dirija a palavra para ele. Tá? Eu acho que ele deveria estar apitando categorias inferiores, talvez ainda. Esse menino não está pronto. Tá? É visível que ele não está pronto. Ele apita assustado. A gente vai tentar conversar com ele no intervalo. Ele apita assustado. Mas eu prometi para mim mesmo não falar mais do árbitro. Eu quero falar por que um árbitro desse é escalado no jogo do Grêmio. Alguém sabe me explicar isso? E é pela segunda vez no campeonato. O juiz juvenil,
Sendo que nós tivemos há 2 jogos atrás, num Grenal, um juiz veterano que tinha sido afastado por 5 meses da arbitragem por cometer um erro ridículo a favor do Internacional. E adivinha o que aconteceu com ele? Ele voltou num jogo do Internacional. Contra quem? Contra o Grêmio. Só que é o seguinte, a gente faz todo o esforço do mundo, né? A janela nossa foi muito boa, a gente trouxe jogadores de nível, a gente está jogando num outro padrão, só que todo jogo ser uma batalha como foi o Grenal não tem condição, pessoal. Vai ser assim sempre. Até que ponto nós temos que esperar isso acontecer? Esse mesmo árbitro, já contra o Mirassol, errou num impedimento mal marcado contra o Grêmio, e eles parecem que eles são premiados de apitar o jogo do Grêmio cada vez que isso acontece. Outra coisa, me digam como é que o VAR, que cometeu aquele erro insano no final do jogo do Inter contra o Corinthians, veio para cá para ser o VAR do nosso jogo. Alguém sabe me explicar o motivo disso? A gente não quer fazer ilação, a gente não quer pensar que tem alguma outra coisa acontecendo, mas está quase impossível, pessoal. Se coloque no nosso lugar. Até quando isso vai acontecer? Aí toda segunda-feira a gente vai lá e tem a reunião da comissão de arbitragem, eles reconhecem os erros e está tudo bem. E os erros continuam acontecendo. Hoje esse menino, inclusive, veio com um bandeira experiente, que é o Rodrigo, que estava na nossa frente ali, sabidamente porque ele não tem condição de segurar um jogo desses. A CBF entende isso, tanto que ela traz um bandeira experiente para tentar ajudar esse menino. Mas por que no jogo do Grêmio toda vez isso? Chega, pessoal, tá demais para nós. Tá impossível. Guto, você fala aí sobre diversos pontos durante várias semanas consecutivas que o Grêmio vem sofrendo. E você fala que depois não tem nada, o árbitro acaba afastado, admitem o erro e não acontece nada. O que tem que ser feito? De repente o Grêmio tentar mudar a escala, fazer alguma coisa antes do jogo para evitar a reclamação posterior depois dos erros. Porque, como você disse, são vários erros consecutivos por várias semanas. O que o Grêmio pode fazer para evitar isso? Tem toda a razão. Acho que a gente vai ter que agir antes dos jogos. Porque a gente não quer ser favorecido, não sei se vocês estão entendendo, acho que está bem claro isso, né? A gente não quer ser prejudicado. E hoje nós somos prejudicados absurdamente. Hoje foi uma aula de como não apitar uma partida. Entendeu? Então, se for necessário, vetar árbitro, como alguns clubes fazem, nós vamos ter que fazer. Vetar VAR, vamos ter que fazer. Brigar por uma suspensão de alguns árbitros, vamos ter que fazer. Vamos fazer. Nós vamos fazer. Guto, o torcedor do Grêmio ele já está de saco cheio, né, dessa situação. Nós também. São muitos jogos na sequência e tira todo o clima de qualquer pergunta que eu pudesse te fazer. Eu quero te perguntar qual é o próximo passo. O Grêmio vai, daqui a pouco agora, na CBF, vai pegar um avião, vai lá, vai dormir na porta se precisar para ser recebido. Como é que nós vamos fazer para que isso pare de acontecer com o Grêmio? Porque é inadmissível o que vem acontecendo no campeonato. É isso. Como já disse, por favor. A gente vai ter que ir de novo na CBF, nós já fomos uma vez, já fomos 2 vezes, na verdade, e nós vamos ter que ir de novo, para sermos ouvidos, pelo menos, para que haja um equilíbrio, pelo menos nas escalas dos árbitros. Eu não estou nem pedindo mais equilíbrio dentro do campo. Eu quero que ponham árbitros equilibrados, árbitros que têm boas arbitragens. E tem muitos, não são poucos, são muitos. E por que os nossos jogos vem um que estava punido há 5 meses, agora vem um menino que, desculpa, tinha que estar apitando o sub-17. A CBF tinha que implantar o rebaixamento de árbitros. Isso que ela tinha que fazer. Todo ano rebaixa 4 e sobe 4. É isso. Guto, o Marlon terminou o jogo como capitão do Grêmio, com a abraçadeira. Ele dá uma entrevista que ela é emblemática. Poucas vezes a gente viu um jogador dar uma entrevista com os termos que ele usou, como, por exemplo, dizer que o Grêmio foi categoricamente roubado e que isso vem acontecendo em alguns jogos. Esse é o termo correto, Guto? O Grêmio ele vem sendo roubado. E, bom, há pouco o Eduardo perguntou aqui sobre se não é o caso de agir antes, né? O Grêmio tem uma força política para isso, para conseguir evitar, então, que, vou usar o termo do Marlon, né, que esses roubos, que eles sigam acontecendo, e tu enumerasses várias questões que incomodam o Grêmio recentemente? Eu não usei a palavra roubo, né? Acho que o Marlon claro, usou, né? por isso que eu pergunto se tu corrobora. E assim, primeiro defendendo os atletas quando saem de campo, depois de uma arbitragem como foi a de hoje, a gente tem que entender. Ele não é o culpado, entendeu? Ele não é o réu. O réu é outro, né? Ele foi uma consequência, né? Ele agiu para se defender.
Vamos já dessa forma. Tá? Então, cara, em primeiro lugar, assim, vamos isentar o Marlon disso. Eu, de novo, não falei em roubar, falei que não quero fazer ilações, e às vezes dá até para pensar isso, né? Porque é tantas coisas, mas não falei nesse ponto. E acho que o Grêmio sim tem força política, o Grêmio vai fazer valer essa força política, o Grêmio tem o Filipão, que está conosco e faz muito bem essa representatividade na CBF, já foi treinador da CBF, o Mano também já foi. Nós temos o Luiz Wagner, Vivian, que é um cara que teve lá dentro também. O Grêmio vai fazer valer o que for necessário, de novo. Não é para levar vantagem. Nós não queremos levar vantagem, nós queremos justiça, queremos equilíbrio na competição. A minha pergunta é a seguinte: até quando os maiores clubes do Brasil vão ficar refém de o árbitro tomar uma decisão no campo e ele vira para o jogador e fala, vamos esperar o VAR? Até quando os maiores clubes do Brasil, não vão se impor na CBF para a profissionalização dos árbitros? Obrigado. É uma boa questão. Eu acho que está na hora realmente de haver uma força maior nesse sentido, né? E uma profissionalização da arbitragem. E acho que passa por uma união dos clubes que até dentro das ligas está difícil, né? Pelo que a gente tem visto ultimamente, né? Então, o Grêmio fazer a parte dele. O Grêmio tem um histórico de ser um clube que lidera esse tipo de processo, né? Como era o Fargoff, que liderou o Clube dos 13, né? Acho que estão todos lembrados aí. Então, acho que ninguém melhor que o Grêmio para tentar liderar um processo dessa natureza. Acho que tu tem razão. Tá? E não é só o árbitro de campo e os bandeiras. O VAR tem sido muito fraco. Hoje, eu até vou questionar, quando nós fomos falar na CBF. Não havia, eu vi as imagens que, pelo menos, que ficaram divulgadas ali durante o lance do Kahneman. Cara, parecia que alguém estava filmando com o celular, pela distância. Só um pouquinho. Olha o que tem de tecnologia hoje para tu fazer uma câmera em cima, uma embaixo, uma em cima, porra, pelo amor de Deus. E aí no lance que foi o pênalti no final do jogo, aí acharam uma câmera, né? E onde é que estava a câmera do Kahneman? Que encostou, o Kahneman foi empurrar o atleta e a mão escorregou e pegou um pouquinho no rosto. Vocês viram a entrevista do menino, do Pedro Henrique? Ele entregou o árbitro. Ele disse que não foi nada. Que a mão dele escorregou, que pegou um pouquinho no rosto e tal, e estava tudo bem para ele. Então, cara, até quando, pessoal, nós vamos ter que ficar assistindo esse tipo de cena lamentável que nós vimos hoje? E para completar, até comentaristas esportivos não perdoaram e criticaram duramente a arbitragem. Um escândalo o que a arbitragem fez com o Grêmio. Fechem as portas do futebol brasileiro. O futebol brasileiro acabou. Um bando de árbitro fajuto que não entende a regra do futebol. Não é possível que foi marcado esse pênalti contra o Grêmio. Não é possível. O que aconteceu no jogo Grêmio e Red Bull Bragantino é digno de fechar as portas do futebol brasileiro. É digno de acabar com a CBF. Esse lixo que toma conta, que controla o futebol brasileiro. É o que eu falo sempre. O jogador rala, o jogador treina, o treinador tem um emprego ameaçado. Eles acabam com o trabalho de muita gente. Essa arbitragem é um lixo, é um bando de vagabundo que acaba com o futebol brasileiro. Gente, olha esse lance, por favor. O meu afilhado de 11 anos, ele sabe que isso não é pênalti. Não. Eu vou mais além. A minha mãe, ela não entende nada de futebol. Dona Rosana Asmar. Se ela for ver um lance desse aí, ela vai dizer, não foi nada, filho, o que é isso? Mas esse árbitro conseguiu ir no VAR e marcar pênalti. O Grêmio está sendo muito prejudicado, para eu não usar outra palavra. Vocês sabem muito bem a palavra que deveria ter sido usada. Porque isso que foi feito aqui destrói trabalhos. E esses árbitros continuam sendo escalados porque a CBF é um lixo. É um cara que não entende a regra do futebol e tá apitando o jogo de Série A. Isso é inacreditável. Eu não achei que... Se eu sou juiz, eu não marco esse tipo de pênalti não, tá? Não marco esse tipo de pênalti não. Assim, falta critério, pessoal. Falta critério. Eu já vi lances assim não marcar pênalti, pô. Falta critério, sabe? Eu não marcaria pênalti, pra mim não foi pênalti. Isso é inadmissível, cara. É inadmissível. E aí, de novo, dona,
Não é a camisa do Grêmio, não é a camisa do Bragantino. Na última rodada, a gente estava falando do pênalti dado pro Internacional, no jogo contra o Corinthians, num jogo que não aconteceu, na outra foi um jogo do Palmeiras. Cara, a gente precisa fazer algo urgente contra talvez um dos maiores problemas do futebol brasileiro, que é a arbitragem. Só para dar o nome. Por favor. VAR. Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Assim, Também não conheço. O Gilberto o quê? Rodrigues Castro Júnior? Isso. Ele no mínimo, ele não pode mais estar em uma cabine do VAR esse ano. Não pode, no nunca mínimo. mais. Pô, a gente tem aqui 4 pessoas e a unanimidade que não foi absolutamente nada. E aí eu fico pensando, o cara tem um auxílio da ferramenta, ele tem um auxílio da tecnologia. A gente chegou nessa unanimidade em 5 segundos, na primeira imagem. Ele pode ver, ele pode ver uma vez, 2 vezes, 3... Cara, se você vê esse lance, conhecendo a regra, interpretando o lance, e você acha que é pênalti, desculpa, você é ruim. Você é incompetente. Estão fazendo com o Grêmio? Que é isso, cara? O que estão fazendo? Bandido! O Grêmio, tira o time de campo! Não tira deixa o time de bater campo! pênalti! Tira o time de campo, Marlon! Não deixa, Marlon! Não deixa bater! Esse juiz safado! Esse juiz está prejudicando o Grêmio! Expulsou o Kahneman e agora tá dando um pênalti com o braço colado. Eu falei que ele ia dar porque ele tá mal intencionado. Há um complô contra o Grêmio. Eu falo desde o Grenal. Há um complô contra o Grêmio. Pênalti, meu. Seu Rodrigo Sintra. Cara, nada Rodrigo a ver. Sintra. Aí tem que haver. bolado. Tem que haver anulação na partida. É uma vergonha. É uma vergonha. O Grêmio tá sendo assaltado. Escalaram esse guri de 25 anos, expulsou o Kahneman por nada e agora dá um pênalti que não existe. Seu Rodrigo Sintra, filhote do Edinaldo, lanço de coisas mal cheirosas. Há um complô contra o Grêmio desde o Grenal, quando o Rodrigo Sintra escala o Marcelo de Lima Henrique e agora bota esse guri de 25 anos, Lucas Casagrande, mal intencionado. Não foi pênalti, o jogador tá com o braço colado no corpo, é um crime, tão roubando, tira o time de campo, porra, tira o time de campo, não deixa bater o pênalti, não deixa, Marlon, tu é o capitão, dá um bico na bola, escolhemos o jogo, invadam o campo, não deixa bater, o Grêmio tá sendo roubado, é um escândalo, Esse é o mesmo VAR do jogo Inter e Corinthians. O Gabriel falou. É o mesmo VAR que Inter e Corinthians estão aplicando no Grêmio. Crime! Alô, polícia! E vamos ser sinceros, esse ano a gente só vê isso, a arbitragem virando protagonista dentro de campo. Lamentável demais. E aí, torcedor, eu quero saber de vocês, o que acharam dessa arbitragem vergonhosa e do desabafo do Marlon? Foi exagero ou o Grêmio realmente foi roubado? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, porque esse debate vai render. Se curte nosso conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma polêmica do nosso futebol. Porque aqui no Fute Mundo Afora, a gente fala sem medo. Se a arbitragem errar, a gente vai expor. Valeu, galera! Até o próximo vídeo. E cuidado, porque no próximo jogo, o juiz pode ser o craque da partida.